Olá, a Beth entrou, boa noite. Boa noite, Beth. Boa noite, tudo bem? Olá, Geraldo. Tudo bem? Boa noite a quem está chegando. Mais uma live nesta quinta-feira. Sejam bem-vindos. Estamos aí aguardando uns minutinhos para a gente dar início à nossa live. Obrigado, Beth, boa noite. Boa noite. Como eu falo sempre, no início a gente consegue ver os nomes, daqui a pouquinho a gente começa a falar e a gente vai olhando as observações aí que vocês colocarem ou perguntas. Mas eu queria... Boa noite, Geraldo. O Geraldo tá dando uma boa noite para Boa noite. Gente. Tudo bom? Queria aproveitar aí as pessoas que estão chegando para dizer aí, para seguir nós do Irapa do Brasil nas mídias sociais, @Irapa do Brasil, né? No Instagram, nós estamos nas mídias. Então, ficamos felizes aí de divulgar o Irapa nessas lives que nós estamos já iniciando todas as quintas-feiras. Então, para quem não conhece ainda, as nossas lives acontecem sempre todas as quintas às 19 horas. E sempre traremos algum tema aí interessante, voltado, obviamente, para a nossa missão e visão do Irapa que nós temos. Aí eu vou me apresentar, né? Nós não nos apresentamos, então, para quem já nos conhece e quem não nos conhece, eu sou a Mari Clay, eu faço parte do conselho aí da diretoria do Irapa, e a Ana Paula Pichler, né? É a nossa querida dona desse instituto que criou e fundou isso tudo, né, Ana? Obrigada, Mari. Imagina, não? Eu sou apenas a presidente, a fundadora do Instituto. Agradeço aí por vocês estarem conosco. E hoje vamos ter um tema muito interessante com uma pessoa que é um especialista dentro do terceiro setor. A Mari vai explicar um pouquinho melhor. E um profissional que está conosco num tema que está em voga no momento. E Ana... E é importante também falar, Ana, que o Irapa, nós fomos pioneiros, né, nesse projetos e as iniciativas do terceiro setor. Nós estamos aí desde 2016 atuando no terceiro setor e acho que é importante falar um pouquinho disso, né, Ana, o que nós fazemos, as pessoas conhecerem o Irapa um pouco dos nossos projetos, né, do que nós fazemos. E eu gostaria também de iniciar falando um pouquinho do Irapa, dos nossos objetivos, né? O que o Irapa hoje faz, né? Mas com essa live, com o tema de hoje, ele vem realmente para selar o que o Irapa sempre teve como objetivo, né? Um dos objetivos do Irapa. E que bom que esse tema está tão em voga, porque realmente mais de 5 anos atrás, a gente já tinha como foco o terceiro setor, né? Obviamente que de uma forma diferente, com outros termos, é isso que a gente vai falar aqui hoje à noite, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre o Irapa. Nós temos aí um grupo de profissionais, consultores e especialistas, né, que são especializados. Então eu queria falar um pouquinho aqui quais são as nossas especializações. Nós temos uma assessoria empresarial para a elaboração do planejamento estratégico, tático e gestão de projetos sociais. Então nós somos muito fortes nisso. O Irapa também tem uma assessoria e consultoria empresarial para a transformação em negócio de impacto social, que é o tema de hoje, o ESG, né? E também nós temos como uma assessoria como fortalecimento de organizações do terceiro setor da economia, pautando-se sua visão na defesa de projetos para a redução das desigualdades sociais, econômicas e ambientais, né?
E também o IRAPA do Brasil, ele elabora, né, faz diagnóstico e implantação de um plano de reestruturação, consultoria e assessoria nas áreas de gestão e técnica assistencial, visando independência administrativa e financeira. Que bom, né? A gente tem tudo isso dentro do IRAPA, né? Nossos especialistas, né, são muito interessantes e muito bem... como é que eu vou te dizer? Assim, são especialistas realmente que têm isso de muitos anos, não é algo muito primário, né? Então Exato. isso é uma coisa bem interessante para todos que gostariam de entender um pouquinho melhor e estarem conosco para qualquer eventualidade aí de quererem uma assessoria, uma consultoria, ou entenderem um pouco mais de que forma a gente pode construir projetos socioambientais dentro das instituições ou dentro das empresas. Isso é importante porque como esse tema está bem hoje, né, sendo avaliado com um foco, né, diferenciado, mas a gente do INAPA sempre teve esse objetivo, né, voltado para essas questões como a Ana falou. Então, queria aí desejar para quem está chegando uma boa noite mais uma vez. Então, eu sou a Mariclei e a Ana Paula está aqui conosco hoje e a gente vai, né, daqui a pouquinho, receber esse nosso convidado de hoje, que também faz parte do Instituto, do IRAPA do Brasil, e vai nos esclarecer aí muitas dúvidas, vai nos ajudar aí bastante a nortear a abrangência desse conhecimento, até onde a gente pode falar dessas siglas que a gente diz. Mas obviamente que um tempo de uma live talvez não seja necessário, né, ou o suficiente para a gente poder falar sobre tudo isso, né, Ana? Mas a gente vai tentar aqui ser um pouquinho mais, fazer perguntas específicas, né? Você sabe, Mari, que a pessoa que nós vamos chamar aqui é uma pessoa assim agradabilíssima, um profissional extremamente competente, né? Temos assim grandes referências a respeito e muita admiração, né? E ficamos muito felizes de estar conosco. Com certeza. E ele assim, na hora que ele fala, assim, sempre nunca é suficiente o tempo para ouvi-lo, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Isso aí. Bom, então para a gente dar continuidade aí ao nosso encontro, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o Marcos Rocha, tá? Ele é integrante aí da equipe de profissionais do IRAPA do Brasil e ele atua conosco nesta frente desde 2016, conosco dentro do IRAPA, mas ele já atua há mais tempo, então ele vem explanar para a gente esse novo conceito do ESG, né? Por que está então em voga esse tema aí. Então eu vou chamar aqui para nossa live, convidá-lo Marcos Rocha, seja bem-vindo, deixa eu adicioná-lo aqui, só um minutinho. Marcos, vamos ver, está entrando. Oi, Marcos. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo já, é um prazer estar com você aqui. Com certeza, Marcos. Então, seja bem-vindo à nossa live tão esperada de hoje. Então, Marcos, queríamos agradecer a sua presença aqui, né, estar conosco mais uma vez. E a gente queria começar já falando, porque eu acho que você vai ter muito o que falar aí conosco, né? Marcos, então eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Você está nesse terceiro setor desde 2007, ou seja, há bastante tempo, quando a gente nem ouvia ainda falar sobre este assunto. Conta, Marcos, para a gente como que começou essa sua história, né, o seu interesse por este terceiro setor. Muito bom. Boa noite, Mário. Boa noite, Ana. Realmente é um prazer estar com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Acompanho desde o início, né? É um trabalho muito próspero.
que traz aí sustentabilidade para muitas organizações, né? Então, tenho muita admiração e é uma honra de participar também dos projetos juntos com vocês, né? É muito bom, né? Eu participo, né? A minha formação, né, é básica, é contabilidade, administração de empresas e psicologia transpessoal, nessa linha mesmo, né, nessa sequência, né? Trabalhei uma vida toda, e até respondendo a sua pergunta, eu trabalhei uma vida toda aí no mundo corporativo, né? Tive escritórios de contabilidade, a parte de administração de muitas empresas, né? E esse mundo corporativo, para mim, não fazia muito sentido, sabe? Eu não... na minha área de atuação, eu andava muito descontente com o tipo de trabalho que eu fazia, com o tipo de proposta, até com a nossa entrega, né, que nós tínhamos, né, como escritório de contabilidade, administração para os clientes. Parece que faltava um propósito para mim, né? Era algo assim que eu enxergava muitos clientes, né, procurando sempre buscar maximizar o lucro, buscar pagar menos imposto, tá tudo bem, isso faz parte, né, mas era só isso, né? E eu tive a grata satisfação, né, uma honra mesmo, de ter conhecido um profissional na época, isso foi até em 2006, um pouquinho antes, né, que é o professor Takashi Yamauchi, é uma das referências do terceiro setor no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através até de um cliente meu do escritório e enxerguei um segmento que eu não conhecia. Ouvi falar, mas eu não tinha intimidade, eu nunca busquei saber muito sobre o terceiro setor. E nessa época eu me interessei tanto que eu abandonei meu escritório de contabilidade. Eu saí do meu escritório, vendi minhas cotas para o meu sócio e fui me dedicar exclusivamente para o terceiro setor, para negócios que gerassem um impacto social, um impacto ambiental, que me dava assim, um propósito, sabe? Que me fazia feliz, ser feliz no que eu fazia, sabe? E isso aí vem só aumentando nesse passar do tempo de lá para cá, né? Constituí o Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Apoio Brasil, fizemos várias instituições, né? Muitas parcerias, como o IRAPA, por exemplo, em 2016, né? Que aí eu vinha conhecer vocês, né? Então, nesses 14, 15 anos quase aí de terceiro setor, posso falar que eu estou cada vez mais apaixonado pelo tema. Cada vez eu estou mais motivado por isso, né? E eu acompanho, né, esse período e vejo como as pessoas também estão olhando mais para isso. Nesses 14, 15 anos mudou muito, né? Por isso que eu estou nesse segmento, né? Tá certo, Marcos. Bom, Marcos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. O tema da nossa live é o ESG, ou ESG. Porque essa sigla virou febre no mundo dos negócios. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é o ESG, né? Legal. Bom, ESG, né, a gente começa aí do básico mesmo, né? É uma sigla, né, que é em inglês, né, que significa Environmental, Social and Governance, que na verdade, né, corresponde ao que? As práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Né? A gente pode dizer que o ESG é um conjunto de padrões, de boas práticas que visa definir se uma operação de uma organização é socialmente consciente, se ela é sustentável, se é corretamente gerenciada. E o ESG, essa sigla, ela reúne 3 pilares básicos, né? Que é o ambiental, o social, a governança, e une esses 3 fatores, né? Que esses fatores eles mostram quanto uma organização está comprometida em ter uma operação mais sustentável,
né, em termos ambientais, em termos sociais, de governança, né, essa sustentabilidade, né, sustentabilidade ambiental, econômica, social, o que ela traz para a gente? Ela pressupõe que um comportamento responsável das organizações ao longo do tempo, né, ao longo da trajetória, né, da existência dessas organizações, né, e não vai só evitar, mas vai combater, vai reduzir, por exemplo, a deterioração do meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais, condições de economia. Então, é muito amplo, né? Isso é o que significa ESG, que para nós seria ASG, né? É o ambiental, o social e a governança, né? Isso é basicamente o ESG, né? Marcos, você já até explicou um pouquinho, né, o que significa cada uma dessas letrinhas. Eu gostaria de te perguntar assim, o que né, os padrões do ESG eles podem dizer sobre uma empresa, né? O que significa o ESG, ISG ou ASG? Mas, enfim. Até a gente indo um pouquinho mais a fundo, né, no ESG, né, antes até de responder um pouquinho sua pergunta, né, quando a gente fala assim, se uma empresa está comprometida com uma operação mais sustentável, né? O que é essa sustentabilidade numa empresa, né? É muito simples, na verdade, a gente entender o que é sustentabilidade. Parece até uma coisa muito óbvia, né? É a capacidade que nós temos de suprir as nossas necessidades de hoje sem comprometer a geração futura. Isso é uma sustentabilidade, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, não tem como a gente separar aqueles 3 fatores fundamentais, né? Explicando até um pouquinho melhor, o fator ambiental, ele examina, vamos dizer assim, né, o desempenho de uma organização como administradora do meio natural, onde ela atua. Inclui política e capacidade de mitigar riscos, né? Uso de energia renovável, gestão de resíduos, controle de poluição, emissão do dióxido de carbono, né, do CO2, um dos gases aí do efeito estufa, gestão de recursos hídricos. Nós estamos falando em fator ambiental. Quando a gente fala do fator social, né, que é o S, né, ela vai fazer assim, examinar, né, como uma organização gerencia os relacionamentos dela, né, com o público interno dela, com a comunidade que ela está inserida, com os colaboradores, né, com os clientes, né, contempla aí ações sobre diversidade, direitos humanos, né, direito de defesa do consumidor, tudo isso está dentro desses fatores sociais. E o fator de governança é justamente assim, vai abranger aquela esfera da liderança, do processo de sucessão dentro da empresa, da ética, da transparência, em mostrar aquilo que ela faz, né? E esses padrões que a gente falou, eles podem dizer muita coisa a respeito de uma empresa, né? Quando a gente fala esses padrões ESG, né? Diz muito sobre quanto a empresa está comprometida em relação a uma agenda mundial, né? Que é muito relevante, né? De governança, né? Está relacionado a uma empresa que está conectada nas principais tendências, desafios globais da sociedade. Né? Isso é um fato, né? É um compromisso. Né? O ESG pode ser usado, vamos dizer assim, para dizer quanto um negócio busca formas de minimizar os seus impactos no meio ambiente, né? De construir um mundo mais justo, né, e responsável para as pessoas, né, um mundo justo, um mundo responsável para as pessoas do seu entorno, para manter melhores processos na administração. Então, assim, se a gente olhar as métricas, algumas formas, né, do ESG, a gente vê que ele diz tudo sobre uma empresa, né, a relação dela com o meio ambiente, a relação dela com a sociedade, né. Isso é fundamental. Não, isso é fundamental, muito importante o que você está falando, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né?
quanto ao que, como é, o que é, que, isso aqui é novo, né? Na realidade não é novo, né? Só que as pessoas estão olhando de uma outra maneira sobre uma situação que já existe, né? É uma das questões aí que você está levantando. Então, esse termo ESG, a pergunta é novo, né? Uma pergunta para você primeiro, vamos lá. Eu já respondi, mas você continua aí. Olha, o termo ESG, com a sigla ESG, ela é bem nova, a sigla, na verdade, né? Mas, assim, é que ela veio se modificando um pouquinho, né? O papel social das empresas, né, não é de hoje, que ele é muito questionado, esse papel social. Se a gente for lá atrás, década de 60, década de 70, né? O mundo vivia aí momentos um pouquinho diferentes, né? Tipo guerra do Vietnã, apartheid, né? E essas reflexões começaram a ganhar um pouco de corpo, né? No mundo corporativo, né? De mudança, né? Tinha até um economista norte-americano aí que afirmava que a responsabilidade social dos negócios era aumentar lucros para as empresas, e isso era o que bastava. Isso lá em 60 e 70. Qual a responsabilidade social das empresas? Gerar lucro para os acionistas. Ponto. Isso era naquela década. E lá para cá, né, veio mudando muita coisa, né? A sustentabilidade, os pensamentos aí, né, em torno de desenvolvimento sustentável, né? Graças a Deus evoluíram bastante, né? E fizeram, assim, vamos dizer assim, presentes, né, de uma forma até muito tímida de lá para cá, né? Não era muito grande, não, né? Especialmente com investidores, né? Que os investidores são importantes porque eles ditam o recorde de mercado. Mas foi, em 2004, foi a primeira vez que se usou essa palavra ESG. Vamos dizer assim, que o ESG tomou forma, 2004, né, que ele tomou forma. Isso foi numa publicação, né, do Pacto Global, né, em parceria lá com o Banco Mundial, e que era intitulado de Who Cares Wins, traduzido é Quem se importa ganha. Né? Olha que interessante, quem se importa ganha. Esse artigo, né, ele queria mostrar como as empresas engajadas com causas sociais e ações de preservação do meio ambiente, boa governança, transparência, elas tinham melhores resultados. Isso lá em 2004 já começou a ter essa percepção, né? Aí, logo depois, né, a ONU criou lá o PRI, que é Princípios de Investimentos Responsáveis, né? Que era direcionado para um desenvolvimento de uma nova agenda no mercado, né, de investimentos, né? Aí, em 2007, surgiu os Green Bonds, né, que eram os títulos verdes, investimentos verdes, né? Que era o objetivo desses títulos era captar recursos para a melhoria do meio ambiente. E daí para cá, né, esses critérios ESG, eles começaram a avançar um pouquinho mais. Eles, vamos dizer assim, hoje é um caminho sem volta no mundo do investimento ESG. Sabe por quê? Eu vou até mencionar um assunto. Por que esse assunto é muito crescente? Ele virou febre. Eu vou responder a pergunta da live. Por que ele virou febre hoje? Está noticiado muito. É algo, vamos dizer assim, muito recente, tá? Até o porquê que virou um boom. Se a gente pensar, por que do ano passado para cá você ouviu falar muito de ESG? Muito. Né? 2004 falou, mas parece que não era tão... né, não estava tão assim na mídia, né? Então hoje, se a gente falar ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo, né, adotar uma conduta corporativa ética, isso aí no mundo dos negócios hoje tornou-se assim vamos dizer assim, o padrão ouro, né? Isso é o top, né? Para o mundo dos negócios isso é o top, né? Se a gente falar assim que é em capitalismo consciente, né? No capitalismo consciente é uma obsessão das empresas hoje, pode ser resumida nessas 3 letrinhas, tá? ESG. Lógico, né? A gente tem, assim, essa visibilidade, né, dessas boas iniciativas,
muito bom, traz uma imagem muito boa, o consumidor mudou bastante, né? Nós, consumidores no mundo todo, somos também responsáveis por isso, né? Pelas exigências. Hoje o consumidor, ele olha o que ele compra para ver se tem aquela empresa que vende um produto ou presta um serviço, tem algum vínculo com alguma coisa irregular, ou está ligado a algum escândalo, desmatamento, algum tipo de coisas desse tipo. Então, afeta muito na imagem do produto. A gente sabe disso, né? Que é muito importante. Mas virou uma febre mesmo do ano passado para cá. Se a gente pegar, eu até tinha feito uma pesquisa no Google, né? O Google Trends, né? Que faz aquela ferramenta que mostra quantas buscas, né? Você tem de determinadas palavras, né? Nesse ano de 2021, nesses 6 meses de 2021, o Google mostrou que a procura pela palavra ESG foi maior do que nos últimos 16 anos. Nesses 6 meses. Foi maior do que desde 2004. Né? E você fala, mas por que aconteceu isso? Né? O que aconteceu disso? Né? O grande fator, que a gente pode falar, o que está impulsionando esse movimento ESG nas empresas são os investidores. Investidores, tá? Você vê que a primeira vez apareceu lá em 2004, né? Quem se importa ganha, quem se importa vence, né? Esse foi aquele tempo. 11 anos depois, em 2015, veio a Agenda 2030. Foi um grande impulso também, levantou um pouco o evento, né? Fez o tema sustentabilidade ganhar uma atração no mercado financeiro mesmo, tá? Agenda 2030. Até que no ano passado, em 2020, ano passado está fazendo um ano, o diretor executivo do maior fundo do mundo, do maior gestor de fundo do mundo, que é o BlackRock, o maior gestor de fundo do mundo, tá? Ele virou jogo com a questão do ESG, né? Num artigo, numa carta que ele mencionou. Ele anunciou o quê, né? Que a sustentabilidade se tornaria um critério para decisões de investimento da própria gestora de fundos. E disse que as empresas que não são comprometidas com o tema estavam fadadas a ficar sem capital. Simplesmente ele falou isso. E o mercado parece que entendeu o caminho. Investir em empresas ESG. Empresas que têm esse comportamento, né, de olhar para o ambiental, para o social e para a governança, né? E olha que interessante também aconteceu no ano passado, né? Da mesma maneira do ano passado, né? Em setembro do ano passado, a Bolsa Brasileira de Valores, a B3, né? Ela criou o primeiro indexador dedicado a ESG. Então, já existe o indexador ESG na Bolsa de Valores, na B3. Foi criado faz menos de um ano, né? Foi em setembro do ano passado, né? Antes eles trabalhavam só com ISO, né? Índice de Sustentabilidade Empresarial, e aí agregou agora o indexador ESG na Bolsa de Valores. Quer dizer, por isso virou uma febre. E isso beneficia muita gente. Lógico que beneficia. Essa febre é ótima, né? Que você está olhando para isso, né? Porque o próprio mercado consumidor está pedindo isso. Então, o investidor vai aonde você tem mercado. E isso é uma coisa que é uma tendência só. Isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta. É isso, e eu acho que cada vez mais a gente vai ter ampliado esses investimentos ESG. Não sei se eu falei muita coisa, respondi bem. Não, Marcos, tá claro. Marcos, você falou aí da busca do Google, mas, por exemplo, eu que venho da área de recursos humanos, né, é um tema que vem muito falado, está realmente sendo discutido, principalmente pelas áreas de recursos humanos, e a gente vê que essa pandemia, Marcos, ela realmente, acho que veio também de encontro com isso, né? Ela aumentou essa pressão para que os CEOs, os conselhos, adotem ações ambientais, sociais e de governança. É isso mesmo, porque eu só vejo ESG no mundo corporativo agora. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso. Você falou da pandemia, né? A pandemia trouxe muita coisa diferente para nós, né? Em geral, na sociedade, nas comunidades, né? É como se
vamos falar assim, na pandemia, como se a gente tivesse colocado uma grande lupa, né, em cima de tudo, para ver assim, o que está acontecendo, alguma coisa que a gente sabia já há muito tempo, mas parece que não queria ver, né? É mais ou menos assim, ó, não existe negócio, não é possível um negócio ser bom, né? Não é possível ter um negócio com tamanha desigualdade social. Não é possível você viver com tamanhas agressões ao meio ambiente. Parece que a pandemia chacoalhou um pouquinho as pessoas a se colocar no lugar do outro, né? A ser mais empático, falar, nossa, o meu negócio também só vai bem se todo mundo estiver bem, se a comunidade for saudável, né? Se a comunidade não for saudável, estiver doente, meu negócio não vai ser saudável. É um todo isso, né? É olhar um pouquinho para o outro, né? E essa solução, né, dessas questões é urgente. É urgente e passa por um olhar ESG, né? A gente não tem mais tempo para pensar, para discutir, para formatar. É preciso agir, não só para garantir o futuro no planeta, mas até para garantir o mercado, as empresas, a sustentabilidade, né? Nós estamos vivendo aí num mundo muito, assim, de uma velocidade muito grande de transformação, né? É muito rápido. A gente nunca experimentou isso, né? E é nesse mundo, né, eu acho que dessa velocidade de transformação, é nesse lugar que a reputação das organizações é colocada à prova, né? A responsabilidade social ganha outro corpo, né? Uma outra função. Né? O que a gente viu, né, nessa pandemia aí foram muitas instituições grandes, pequenas, fazendo o social, colaborando com essa desigualdade. A desigualdade social ficou gigante na pandemia, ela ampliou demais, né? E é papel das organizações, né? Não só em tempo de pandemia, né? Dar conta desses impactos socioambientais, né? Que ela mesma causa, né? Compensar, né? Com impactos positivos, né? Regenerar, né? O que já foi consumido, o que já foi deteriorado, né? Eu vejo como a pandemia, né? Como uma abertura para as organizações olharem para o social, para o ambiental, né? E é urgente, né? Que essas organizações atuem ativamente, né, nessa resolução dessas demandas sociais. Mesmo aquelas que não são provocadas, né, diretamente por elas. Com certeza, né? Com certeza. Então, existe alguma relação entre os critérios ESG e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? Total, né? Os critérios, né, ESG são assim totalmente relacionados, né, nas ODS, né? Que é uma realidade, né? A discussão no mundo todo corporativo, né? São 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que, vamos dizer assim, esses objetivos reúnem grandes desafios, vulnerabilidades da sociedade como um todo, né? E eles apontam os principais itens a serem acompanhados de perto, né? O que tem que ser feito. Eles até sinalizam grandes oportunidades, né? Para esses empreendimentos, né? E eles têm tudo a ver com o ESG, porque eles foram pensados, né? Os ODS, com 5 pilares. São 5 pilares totalmente linkados no ESG, né? Que é o pilar o planeta. Pensar no planeta, proteger a degradação do planeta, né, como um todo, né, e medidas urgentes para mudanças climáticas. O outro pilar são as pessoas, né, acabar com a pobreza, com a fome, em todas as dimensões, né, com as desigualdades. Prosperidade, né, assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera, né, tenha plena realização, aí envolve progresso econômico, social, né. Paz, né, que é o quarto P, né, o paz, né, promover sociedades pacíficas, justas, né, não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e nem paz sem desenvolvimento sustentável. E parceria, né, só acontece esses 4 pilares quando a gente tem parceria, né. E no Brasil, a relação dos ODS, né, com os negócios está muito presente, viu, nas grandes empresas.
né? Tem levantamentos aí que mostram, né, que as companhias, a maioria das companhias, principalmente as que fazem parte aí desses índices, né, de sustentabilidade, do índice, né, da Bolsa de Valores, elas possuem nos seus processos integração com vários ODS. Eles linkam as ODS às estratégias, às metas. Então, assim, ESG, o ESG é falar dos ODS, né? Reunir os 17 ODS em 3 letrinhas, em 3 pilares. Né? Nós estamos totalmente linkados nos ODS com isso. Marcos, nossa, tá muito bacana esse papo aqui, eu tô aprendendo um monte com você, Marcos. A gente conhece um pouco, mas agora você está aí nos ajudando bastante. E me diz uma coisa, como que a gente mede o ESG, né? Porque como é que a gente pode medir esses índices ou essas boas práticas que você menciona? Porque deve ser um desafio isso também para as empresas fazerem isso, né, Marcos? Você vê, né, estava comentando, né, o primeiro índice, né, que é até um indexador, né, saiu ano passado na B3 aí, na Bolsa de Valores, né, que eu até estava olhando um pouquinho esse índice, é bem complexo e tal, mas leva em conta resultados econômicos, resultados de impacto e tal, mas é o primeiro índice que saiu. Então, na realidade, a gente não tem vamos dizer assim, um modelo, né? O modelo que a gente sabe que vai trabalhar, que vai contemplar essas boas práticas ESG, é o balanço socioambiental. Que a gente tem hoje até normas de contabilidade, sabe? A NBC T15, né? Que essa norma de contabilidade ela está desde 2006. Ela não é obrigatória, tá? É algo que não existe uma obrigatoriedade nem nada para ser feito, mas ela é nosso, eu acho, o único balizador dessas boas práticas, né? A gente está falando é um balanço mesmo, sabe? Semelhante ao balanço patrimonial de empresas, aquelas demonstrações contábeis, que ela trabalha com 4 pilares. E se a gente olhar os pilares do balanço socioambiental, estão totalmente linkados no ESG. Né? O pilar número 1, que a gente fala, né, que consta da norma, é a geração e distribuição de riqueza. O que uma organização gerou de riqueza e como ela distribuiu para os variados entes, para os projetos sociais, para a comunidade, para os acionistas, pagamento de impostos, como ela distribuiu isso. Né? É um dos pilares. O outro é mostrar a interação da organização com o seu ambiente interno, com os colaboradores, os familiares dos colaboradores, as boas práticas que isso envolve a parte de governança, é a interação com o ambiente externo, quer dizer, com a comunidade que ela está inserida, com aquela cidade, no estado, no país, com os fornecedores, com os clientes, né? E, por último, a interação com o meio ambiente. Como aquela organização se comporta, né, em causar um impacto positivo, gerar um impacto ambiental positivo, né, ou minimizar o seu impacto negativo causado. Então, esse balanço socioambiental traz índices, né, que mostra se uma organização pode ser considerada ESG, né, se é assim que a gente vai falar, né? Se é uma organização ESG. Falando socioambiental, eu vejo hoje como o principal instrumento que a gente tem para estar mensurando, né, mostrando se uma organização ela é ESG, né, como ela está dentro do mercado. E formatar, como ele não é padrão, como ele não é padrão, a gente assim está sempre aprendendo, sempre agregando algum item a mais. Até um tempo atrás a gente não colocava, por exemplo, esse índice indexador da B3. Nós já vamos começar a olhar para esse índice e colocar também, né? Porque você já tem novas mensurações, né? Sim. Com certeza.
E isso, as organizações ou os próprios projetos, né, que estão no meio dessa situação, como hoje o Irapa também participa de um projeto mundial aí da Voz dos Oceanos, em que é um projeto com esta proposta. Então, são medições extremamente importantes, né, no momento que uma empresa olha um projeto e o que ele abrange, né? Então, isso é bastante importante, não é, Marcos? Os projetos, né, como o próprio Irapa, né, prepara, executa vários projetos sociais, eles contemplam totalmente ESG, porque no balanço socioambiental, a gente consegue avaliar uma empresa em que nível ela está, o que ela precisa fazer, em que ponto que ela está, qual o impacto social que ela está causando, aonde ela precisa estar minimizando esse impacto, se ele é positivo ou não, e aí é onde entram os projetos. Né? A empresa não precisa fazer, ela tem que olhar para isso e aí sim ter uma interação, fazer as parcerias, que é um dos pilares, né, com as instituições que estão fazendo os projetos sociais. É uma teia. É uma teia que você abre onde tudo se encaixa, né? Você tem espaço para todo mundo, né? Então é importantíssimo. Né? E o papel das organizações do terceiro setor nesse novo cenário do ESG? Exatamente, vai engrenar com o que a gente está falando, exatamente isso. Né? É uma relação assim, de benefício mútuo, de sinergia entre o terceiro setor e essa temática ESG. Né? As organizações do terceiro setor podem adotar boas práticas ambientais, sociais, de governança, né? Espelhando até nas empresas com fins lucrativos. E as empresas com fins lucrativos podem recorrer às entidades do terceiro setor para ajudá-las nos projetos, né, de mitigação, né, dos impactos ambientais, sociais, de equidade. É uma verdadeira relação de, vamos dizer assim, de retroalimentação, né? Gera benefício para todo mundo, né? E aí eu acho que não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma, né? São dois lados da mesma moeda, né? Fundamentada sempre com a preocupação social, ambiental, né? Compartilhar, né? E a empresa ela acaba, por exemplo, quando ela decide um projeto, fica muito mais viável para ela, muito mais fidedigno, digamos assim, que ela olhe e faça através do balanço, ela tem essa ideia de qual é o setor, como ela pode atacar melhor, como ela fica mais, digamos assim, evidente, que fica melhor isso para a empresa. O melhor cenário. O melhor cenário para ela atuar, exatamente. Marcos, e assim, queria que você falasse um pouquinho, porque assim, como você já trabalha há bastante tempo, né, nessa área, né, e queria que você comentasse um pouco, porque é até importante para quem está nos assistindo, quais são os resultados, né, o que você já vem observando de visibilidade das empresas que já atuam conosco, que estão já dentro desse projeto, né, e que já estão ou já deram o pontapé inicial para o ESG, porque já tem gente fazendo isso, empresas fazendo isso conosco, né? Muita gente que está fazendo, né, que podem ser consideradas empresas ESG e nem sabem, tá? Nem sabem que são empresas ESG, na verdade, né? Fazem muito, a gente tem preparado até balanço socioambiental para elas, né? E a gente vai levar esse tema agora, vocês são ESG, vocês nem sabem, mas são ESG, né? Por quê? Porque elas praticam, têm as boas práticas, né, nesses 3 segmentos, já fazem isso, né? Até como um DNA, né, da empresa. A gente tem muita empresa grande que é fácil a gente entrar no Google e ver o projeto ESG. A gente tem a Natura, que é um dos principais modelos, né? Lojas Renner, tá? Eu estava observando Lojas Renner, o Santander, o Banco Bradesco, né? A Cielo, a própria Petrobras, tem muitas ações, né, voltadas para isso. Mas eu vou trazer até um exemplo aqui, 1 ou 2 exemplos de alguma
de alguma empresa, organização que a gente está trabalhando diretamente, tá? Que nem são tão conhecidas, mas que vocês vão entender por que elas podem ser consideradas uma empresa ESG, né? Vou trazer um exemplo de uma organização que se chama EcoArts. EcoArts é uma associação, é uma organização, né? Vamos falar assim, que é um empreendimento ecológico, né? Uma organização da sociedade civil, está localizada em Mato Grosso, na Amazônia Legal brasileira, sabe? Elas transformam os resíduos da Amazônia brasileira, né? Sementes, raízes, galhos, folhas, frutos, né? Cipó, tudo que cai no chão. Eles transformam em peças únicas, né? Adornos, objetos de arte, objetos de decoração, vestuário, né? E eles vendem essas peças e, na verdade, até exportam essas peças, exportam um design desses produtos que eles trabalham para a Europa, para você ter uma ideia, né? Eles querem trazer para próximo das grandes cidades a floresta. Esse é o propósito dele, através das peças, né? Eles estão no norte de Mato Grosso, tem uma base em Sinop e tem um ateliê em São Paulo, tá? Que é para finalizar e fazer a venda. Só que a renda da venda dos produtos, né, os royalties que eles recebem na comercialização de licenciamentos, né, eles transformam isso em devolutiva para a floresta. Então, os recursos são empregados no plantio de árvores frutíferas, no tratamento de semente, na capacitação de renda para as comunidades locais, porque quem prepara essas peças são os artesãos da região, das comunidades, das aldeias indígenas, eles que preparam. Então, eles vendem a peça, pagam os artesãos locais e, com a sobra, eles plantam árvores frutíferas para fazer o sequestro de carbono do CO2. Eles plantam árvore frutífera. Isso evita, além de tudo, uma questão de erosão, né, na Amazônia brasileira. Eles estão em parceria com a Embrapa, eles fizeram um projeto que chama Floresta de Alimentos, né? E o objetivo desse projeto de Floresta de Alimentos, né, é promover a propagação das espécies nativas, biodiversidade, recuperação ambiental, e tem uma meta de atingir, plantar 4 milhões de árvores frutíferas na Amazônia. Em cidades da Amazônia, cidades pequenas, né, que é a Amazônia urbana, né, na área rural, que é as agroflorestas, né, e comunidades, né, dentro das aldeias indígenas. Eles falam que é o pomar nas aldeias, né. É um trabalho extraordinário que eles fazem. Eles envolvem o ambiental, eles envolvem o social, gera emprego e renda, tem uma governança, né? Aí quando a gente olha o lado econômico, né? Porque existe um movimento econômico, por isso que é sustentável, né? Tem o social, tem o ambiental e tem o econômico, né? Eles estão envolvendo o econômico e trazem isso com uma transparência. Você entra no site deles, você vê a transparência que eles estão trazendo, a ética, o comprometimento. É uma empresa ESG. O que acontece? Quando eu falo deles, eu mostro, as pessoas ficam entusiasmadas, entram no site, olham, mostram, e passam para o outro, e vão mostrando para o outro, e vão falando. Isso não tem preço, porque isso mostra, não tem preço. Né? Você fala, isso é uma empresa ESG. Sim. Aí tem um outro exemplo para trazer, que é aqui de São Paulo, né? Chama Plano Social. Talvez vocês até já tenham visto falar sobre isso. Plano Social. Eu só quero te dar nós temos só mais 10 minutinhos, tá? Para não cair a nossa live, porque a gente tem mais uma pergunta ainda para você, mas se você puder ser rápido, só para não cair. O Plano Social também é uma confecção de vestuário, né? Roupa, uniforme, né? E que eles possuem uma responsabilidade social e ambiental bem definida, bem traçada. Usam produtos sustentáveis, matéria-prima ecológica, né? Algodão orgânico, sem corante, cultivam, né? Sem uso de pesticida, de fertilizante químico. E o grande pegada deles, o grande diferencial é que
eles têm uma preocupação de ressocializar ex-detentos. Então, eles investem, a empresa, toda a contratação deles é pessoa nessa situação. E defende, né, que essa atitude auxilia na redução até da reincidência criminal e contribui para uma paz social. Aí, se você olhar, eles são uma empresa ESG total. Estão preocupados com o meio ambiente, na conservação, com o social, com a renda, com a governança de tudo isso, com a transparência, né? A gente teria inúmeros exemplos, né? E aí o que acontece com uma empresa dessa? A mídia, ou o boca a boca das pessoas que vai falando da empresa, igual a Natura, em níveis maiores, né? Sabe que é uma empresa social, que é uma empresa com responsabilidade corporativa. É muito importante esses seus exemplos do que a gente vem fazendo e tudo mais, para que as pessoas que estão nos assistindo, que venham assistir depois pelo link, tenham essa ideia, né? Esses exemplos são super importantes, né? Essas duas empresas são incríveis, o trabalho deles eu acompanho também, então, assim, muito obrigada mesmo por essa oportunidade aí de estar trazendo para todo mundo que está assistindo essa visão. Marcos, e para a gente finalizar, porque a gente tem agora só mais uns minutos e a gente queria saber, por exemplo, quem quiser buscar uma consultoria especializada, né, sobre este tema, com nós, com o IRAPA do Brasil, qual é a orientação assim, que você daria rapidamente, e aí a gente já vai depois encerrando a nossa live. Tá bom, assim, as pessoas quiserem saber um pouco mais, né? Qual é o primeiro passo, né, para a gente poder obter uma assessoria numa empresa, não importa o porte, o tamanho da empresa, de uma empresa pequenininha, microempresa, até uma multinacional, né? A gente fala assim, você primeiro tem que mensurar, olhar, né, assim, ao que nós fazemos, o que o IRAPA faz, vai mensurar para ver hoje, né, através do balanço socioambiental, o que é feito. E aí, dimensionar o que pode ser feito, né? Olha, o que nós fazemos hoje, de acordo com a nossa atividade, cada empresa tem uma atividade, às vezes ela vai pender mais para o social ou mais para o ambiental, a governança toda feita. O que pode ser feito em um primeiro momento do balanço social? Para depois, no segundo passo, falar assim, legal, então agora nós podemos fazer projetos. Que projeto que a gente pode iniciar? Nunca iniciar com um projeto. Olha, eu quero fazer um projeto para a criança carente. Mas será que é isso que aquela empresa precisa naquele lugar que ela está? É criança ou é o idoso? Ou é o animal? Ou é o meio ambiente? Qual seria a pegada melhor para ela? Dentro do ESG, qual é o mais forte aí? O E ou o S? Ou os dois? Aí você tem que fazer essa análise e falar, olha, esse é o caminho, né? Aí vamos fazer um projeto. Então, o primeiro passo é realmente observar, né? Procurar a gente, né? A Mari vai colocar isso para que a gente possa entrar em contato diretamente com vocês e agendar uma reunião para a gente conseguir conversar com todo mundo. Bom, Marcos, gente, eu sei que teve alguns comentários aqui, mas o tema é tão extenso, interessante, abrangente, então assim, a gente vai ter que encerrar a nossa live, a gente agradece aí os comentários de quem fez, aí a gente não deu tempo, acho que o Marcos depois você vai ter que voltar, a gente vai fazer uma nova live a semana que vem, com o CEO, né, da Voz dos Oceanos, o João. Então, assim, quem quiser, a gente vai continuar esse tema. E eu queria, Marcos, agradecer imensamente a sua presença, né? Agradecer as pessoas que participaram, dizer que o IRAPA está à disposição de quem quiser, né, tirar dúvidas, nos procurar aí nas mídias. Nós temos também o Marcos aí, que assessora nós, a gente, sobre todos os processos, né, as dúvidas, e nós do IRAPA estamos à disposição junto com o Marcos, tá bom? Isso, no Instagram, no direct, IRAPA do Brasil, no direct, nos mande mensagens. Marcos, muito obrigada, obrigado mesmo, foi muito rico estar aqui com vocês, e queria agradecer a quem esteve presente aí na nossa live. Tá? Muito obrigada. E aí, nós temos a provocação do CEO da Voz dos Oceanos, né, que é a nossa pauta de um super projeto. E aí, ele vai estar conversando com você a respeito desse assunto especificamente. Na próxima quinta-feira, gente, tá bom?
Então, obrigado, Marcos, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Mari, Guardado e Ana, todos que estão presentes aqui. Foi muito bom estar junto, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? E lembrar que assim, olha, nós fazemos parte desse planeta, né? Do destino do planeta. Todo mundo precisa olhar para isso. Todas as organizações, instituições humanas fazem parte do mesmo lugar, do mesmo planeta. Né? Não é possível que a gente não entenda isso, né? É verdade. Todos uma mesma família, moradores do mesmo lugar. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até mais.